Condenado por estupro de vulnerável é preso em Vargem Grande do Sul. Eu começo com essa triste manchete que volta e meia se repete em meio aos noticiários. Aqui com já a presença na bancada do jornalista Francisco Artem e da Suzana Vasconcelos. Tá certo. Tô vendo aqui na pauta mais uma notícia. Ontem aí foi notícia aí nas redes sociais, acabou causando um grande alvoroço. Uma pessoa que foi encontrada morta ali na linha férrea, atrás do SIC, naquele trevo para Vila Valentim. E a suspeita é que ele havia sido assassinado a pauladas, algo assim. Mas já não tem mais dúvida, viu, Biajone? Não foi assassinado. Ele sofreu um acidente, caiu e lá permaneceu, então ele morreu por causa disso. Aliás, no decorrer da notícia, nós vamos ver que ele tinha uma série de problemas, né? Tinha sim, já tinha caído, inclusive, 2 dias antes, passado pela UPA. Enfim, era um coitado aí, um infeliz aí. Mais um acidente na SP-340, uma caminhonete capotou e 2 pessoas ficaram feridas, ou seja, as estradas da região realmente estão aí com muitos acidentes. Também Guaxupé ali, uma Rio Pardense também teve problemas com o trânsito na rodovia e acabou sofrendo um acidente. Enfim, acidentes pelas rodovias da região. Tá certo. Olha, Biajone, Suzana e amigos da Rede Piratininga de Comunicação, da Connect TV e também do aplicativo Piratininga e a Piratininga M970, como sempre. Nós vamos primeiro saber daquela senhora que sofreu um acidente, muita gente perguntando, sofreu um acidente lá na EPI, quebrou os braços, ela já está em casa, deu uma entrevista para a gente, falou um pouquinho da saúde dela, vamos ver como é que está essa situação. Mas tem um outro caso triste, viu, que a gente traz hoje aqui no Rotativo no Ar, de uma senhora, imagina a situação, ela está sem andar, Biajone, faz 3 anos, está esperando um atendimento aqui na saúde pública de São João da Boa Vista. 3 anos sem andar, não é uma senhora, não é uma senhora idosa, não é nenhuma idosa jovem, tem as netinhas para criar. A gente vai contar essa história bastante dramática. E Suzana, o Desenrola Brasil... Nossa, maravilha, que fantástico. Hoje, dia 17, segunda-feira, já dá início o Desenrola Brasil. Ele começa hoje, né? E as pessoas vão ser atendidas, vão poder negociar, enfim, bastante interessante. Então, quem tiver com o nome sujo, hora de limpar. Sem dúvida, vai ser muito bom. A notícia é uma oportunidade única, vai limpar o nome mesmo. Tá certo. Agora, parece que não vai ser muito bom aí a reforma tributária, tem imposto aí concorrendo a ser o maior do mundo. E também aquele que tinha comentado que substitui o ICMS, né, que foi na última hora, ninguém prestou muita atenção e as coisas estão ficando complicadas. O IVA, o Imposto sobre Valor Adicionado, pode atingir 28% e vai ser o maior do mundo se isso acontecer. Essa reforma ainda é algo que não dá para você fechar o diagnóstico, né? A gente está esperando que seja bom. Né? Mas não dá ainda para fechar diagnóstico. A gente vê a cultura política brasileira nisso tudo, né, rapaz? Mudanças daqui, mudanças de lá, mas sempre tem aqueles impostos, aquelas coisas batendo no teto, né? Aqueles números astronômicos, né? O impostômetro lá na Associação Comercial de São Paulo está batendo novos recordes lá, né? Isso. Então é uma coisa que muda daqui, muda de lá e acolá e continua tudo mais ou menos do mesmo jeito. Dá um desânimo, né? Porque a gente fica assim, frustrado, depositando tanta confiança, acreditando dessa vez vai ser bom, né? A gente apoia e tal. De repente vem uma notícia dessa, nossos ilustres deputados, mexe aqui, mexe ali, né? Aquilo que era feito para ajudar, né? Vai se tornar o maior do mundo, quer dizer, é aquilo que um amigo nosso falou uma vez aqui, né? O Brasil judia muito dos brasileiros, essa que é a verdade. E vários juristas, vários tributaristas tem no país, não são contra, porque já faz 30 anos que está se esperando essa alteração, uma mudança radical. Mas tem uma série de problemas que os tributaristas no Brasil, Ives Granda falando outro dia, vários professores renomados aí que já foram
ministros até, enfim, tá complicada a situação. O Ives Grandler é meio suspeito, né? Muito político. Toda vez que vem alguém de um lado ou de outro que fala, a gente fica um pouquinho olhando meio assim, né? Com certa reserva. Porque às vezes é questão política. Não pode deixar a questão política, ideológica, influenciar a nossa linha de pensamento, influenciar aquilo que nós entendemos que é bom ou ruim, né? É óbvio também que a gente não pode ser obtuso de achar, olha, a reforma vai ser tudo excelente. Bom, o país precisava da reforma, ansiava pela reforma, 30 anos discutindo. Tem erros e tem acertos. Não dá, eu também suspeito muito de quem já fechou a questão, dizendo, eu aprovo, eu não aprovo. Enfim, tem que tomar cuidado, porque tem muitas coisas boas, como também tem muitas coisas ruins. E aquilo que é bom pode ser ruim. Aquilo que foi feito para ser bom, de repente se tornar aí o maior imposto do mundo é ruim. Viajor, nós estamos antecipando aqui, não estamos dando a devida atenção para tuas notícias aí. As notícias que viraram casos de polícia. Vamos começar por aí. Bom, esse imposto sendo o maior do mundo é um caso de polícia. Isso que eu ia falar, se bem que nós já estamos nos casos de polícia aí, né? Tomara um dia, né? O Brasil faça aí as suas mudanças e sem números como os que a gente tem visto aí, astronômicos. E se é um caso de polícia, tomara que um dia os réus vão para cadeia, né? Tomara. Esses réus não vão para cadeia, né? Esses culpados nunca são. Eles sabem se proteger, né? Sabem se proteger. Né? No dia a dia. Estão na surdinha, estão quietinhos, né? Esperar a gente abrir mão um pouquinho, ficar contente, para depois do escondidinho aí tentar criar o maior imposto do mundo. É isso que eles esperaram, né? Então, mas quem estava escondidinho também foi um condenado por estupro de vulnerável que foi preso em Vargem Grande do Sul. Foi nesse domingo, embora ele não soubesse, né, do mandado que tinha contra ele. Bom, mas a Polícia Militar prendeu aí esse condenado pelo crime de estupro de vulnerável na Vila Polar durante uma abordagem lá. Revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. E ele afirmou que não sabia do mandado de prisão. Foi encaminhado ao plantão policial de São João da Boa Vista. Agora está sabendo, né? Agora já está sabendo. Né? O que aconteceu foi o seguinte, os fatos que levaram à prisão do suspeito aí ocorreram em 18 de abril de 2022. Nossa, ano passado. Quando familiares da vítima registraram o boletim de ocorrência. Aí é que tá. Segundo a denunciante, ela arrumava lá a casa naquele dia quando ouviu o marido convidando o neto para ir para o quarto. O neto, meu Deus. 8 anos de idade. Né? Aí, desconfiada, ela foi observar e viu quando o marido pediu para que o menino tocasse suas partes íntimas, aquelas coisas tal, né? Ela pegou o neto, levou para casa da outra avó. Né? Sem relatar o incidente, sem causar nada, ligou para a filha e contou o ocorrido. O que aconteceu? A polícia então foi acionada, mas até então o indivíduo não havia sido localizado. Ou seja, o mandato foi feito, mas ele não sabia. Né? Que coisa, hein? Do erro ele sabia. Garoto, menino ainda por cima, né? 8 anos de idade, avô. E aqui vem aquela tese que a gente tem debatido aqui, chamado bastante atenção, né? E que todos têm que ficar bastante alerta por isso. Nós tivemos aí algumas entrevistas com especialistas, com delegado de polícia, dizendo que abuso sexual contra menor, 90% acontece dentro da própria casa. É no âmbito familiar que a gente vê os maiores absurdos. Este é um caso, né? E são vários outros casos, fora aqueles que não chegam ao conhecimento, que sabe se alguém ouviu dizer, e fora aqueles outros que nunca ficamos sabendo. Tanto que às vezes a gente tem descobertas aí, né? O sujeito abusava da criança há 10 anos, né? A criança que já não é mais criança e é abusada desde criança, né? Então, são fatos, como você disse, que ninguém sabia que estava acontecendo. Né? Alguns nem vão saber. Né? Alguns, enfim, imagine. Nós abordamos isso coincidentemente semana passada, coincidentemente com o doutor delegado, o doutor Celso Tarotti, que é de Vargem Grande do Sul, e ele estava dizendo isso, que ele não vê
como o policial que é como delegado, que a mesma impressão que nós temos de que tem aumentado muito esse tipo de ocorrência. Na visão dele, não tem aumentado muito esse tipo de ocorrência. O que tem aumentado é a ação da polícia. Né? Para poder noticiar, né? Não noticiar, é que antigamente também era casos que ficavam escondidos, a família não denunciava. Veja, essa esposa teve a coragem de levar, de preservar a criança, teve a coragem de avisar a polícia, a esposa. Se ela também não tem essa coragem, essa iniciativa, o garoto de 8 anos de idade ia passar por esses abusos sexuais e não ia acontecer nada com o avô, né? Deve ser um doente, deve ter problemas e é óbvio que tem que responder também por isso. Mas então, na verdade, é essa impressão que temos de que esteja aumentando muito as ocorrências. Na verdade, não. Estariam agora sendo mostradas, a sociedade cobrando mais, que é muito importante. A sociedade também sempre foi muito relapsa com relação a isso, e também a feminicídio, a violência contra as mulheres. Quanto de nós na infância não sabíamos de casos de mulheres que eram quase espancadas todos os dias? Eu lembro muito bem de vizinhos que tinham essa prática. E se achava normal, né, Bejone? Né? Parecia que era da cultura achar que era direito do homem bater na mulher. Sim, né? Isso aí é muito grave, né? A gente tem também, assim, casos até famosos aí, né, em rede nacional. Tem aquele caso, por exemplo, eu não me lembro o nome dele, que agora a prisão foi revogada lá. O vereador no Rio de Janeiro que bateu no menino, e quando o menino chegou no hospital, os médicos viram sinal de espancamento, isso e aquilo, e acabaram chamando a polícia, e ele acabou sendo preso. Muito acontece quando geralmente a mãe, no caso, tem um novo companheiro, que é o padrasto. Também vimos isso nos abusos sexuais. Do Rio, né? Esse vereador do Rio. Então, Jairinho, o caso do Jairinho. Jairinho, não sei. Jairinho. Isso aí. Esse chegou a óbito, né, a criança. Jairinho, se não chegasse isso. a óbito, talvez esse coitadinho estaria apanhando até hoje, né? Esse a gente vê em caso, mas a gente vê muitos aí, esse em caso nacional, né? Assim, em âmbito nacional, mas a gente vê muitos casos também aí que acontecem no dia a dia, e que ou o marido ou a esposa estão substituindo o verdadeiro pai ou a verdadeira mãe, né? Infelizmente, a gente tem disso em alguns casos, até concordo, como foi o caso da mulher dele, né? Que havia tido um habeas corpus, agora está de volta na prisão. Mas no caso ela foi conivente, né? Ou por falta de coragem, ou por falta de iniciativa, ou por pressão psicológica, enfim, não se sabe os motivos, não somos nós que vamos julgar. Mas ela foi conivente. Foi. E essa ser conivente aí resultou na morte do filho, né? Trágico, terrível, foi um caso. Agora, quantos lares e casas estão acontecendo isso, né? E que a gente não tem esse conhecimento. Bom, vamos lá, seguindo então com outras informações. Casos de polícia, furto, roubo. Acho que o que mais chamou atenção na região neste fim de semana, Suzana e Artem, foi os ladrões 3 assaltantes armados que roubaram um malote de um posto de combustíveis com R$16 mil. O carro de uma das funcionárias estava levando dinheiro no sábado em Vargem Grande do Sul. O crime aconteceu no cruzamento da rua Dona Amélia Ribeiro da Silva com a rua Coronel Lúcio. Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas, 2 mulheres, estavam em um veículo sentido São José do Rio Pardo. Com elas, o dinheiro, que mais tarde seria roubado, aí, dividido em 2 envelopes. No caminho, um carro que estava à frente delas freou bruscamente, fazendo com que elas parassem. Momento em que 2 assaltantes armados e encapuzados anunciaram o assalto. Durante o crime, elas foram agredidas pelos ladrões aí com tapas, coronhadas, tal. Depois fugiram levando o carro e os envelopes com o dinheiro. Até o fechamento desta edição ninguém havia sido preso, mas leva-se a crer que alguém ali contou, né, sobre o dinheiro no carro, porque
É muita coincidência, né? Eles sim. estarem com tanto dinheiro, carro da frente, fazer elas não, parar. isso é óbvio, né? Já sabia então tem que elas gente aí que tá transportavam. ligado nisso aí, né? Isso é bem óbvio. Você não, até porque os assaltos não acontecem assim com essa frequência e não se para qualquer carro. Quando eles chegam a esse ponto, é porque sabe, né, que está levando dinheiro, sabe que está transportando, já conhece já estudaram aí o dia a dia das pessoas, né? Então não tenha dúvida que foi planejado esse assalto, né? Elas recuperaram o carro? Acho que sim, né? Ou não? Ele foi encontrado, sim, foi encontrado. depois, abandonado num local aí, né? Mas ninguém foi preso até o momento, não. E para encerrar aqui o noticiário policial, caso não surja nenhuma outra notícia, a gente vai passar aqui, né? Assim que a notícia chegar para o ouvinte Piratininga, até o momento, nós temos aí um HB20 que teve a frente danificada em um acidente em que na madrugada aí de domingo, né? Não, na madrugada não, na tarde de domingo, 2 pessoas ficaram feridas, SP-340. A mesma rodovia aqui faz parte aqui da concessionária que administra o trecho. Só que essa é de Mococa até Casa Branca, por volta das 3h45, 15 minutos para as 4 da tarde. Segundo a Polícia Militar, pneu traseiro da caminhonete estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle até capotar no canteiro central. Atrás vinha o HB20, que não conseguiu frear, a tempo colidiu na traseira da caminhonete, também só parou no canteiro. 2 veículos trafegavam sentido Casa Branca. A pessoa do HB20, aí no caso, o motorista do HB20, né? A motorista, ainda assustada, disse que não deu tempo de frear e desviar, mas agradeceu a Deus pela vida, né? Nasceu de novo, diz ela. Casal que estava na caminhonete foi levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. Apesar do estrago no veículo, as vítimas tiveram ferimentos, mas não nada de mais grave, né? Agora aí a gente lembra mais uma vez, né, que as estradas são seguras, pistas duplas aqui e ali, e no final das contas os acidentes acabam acontecendo de forma tão trágica, né? A caminhonete chegar a capotar por várias vezes aí mostra a velocidade em que o veículo estava, né? Ou seja, a pessoa tem que tomar cuidado também com a velocidade. Essa imagem aí que os amigos da Connect TV e da Rede Piratininga de Comunicação e do aplicativo estão vendo, né? Da AM nós estamos narrando 970, mas é impressionante para os amigos da AM 970 saberem o estado que ficou essa caminhonete. Um milagre não ter acontecido nada, né, minha Jônia? Porque olha, tudo macetou completamente, ficou de cabeça para baixo. Poderia ter acontecido realmente coisas piores. Tem que agradecer muito a Deus mesmo, porque não aconteceu nada. Sim, né? Sim. Porque era para ter acontecido, a impressão que se tem, se eu visse isso numa estrada, eu ia dizer, aí teve vítima fatal. Sim. Né? Então, felizmente que não teve, porque é impressionante a imagem que os amigos da Connect TV e da Rede Piratininga e do aplicativo podem ver. Né? Agora também, o Biagione, foi destaque ontem, no domingo, um rapaz, um senhor que foi encontrado morto aqui no centro de São João, praticamente, ali perto do SIC. Tem aquele trevinho ali que vai lá para Vila Valentim, não é? Descendo o SIC. Ali na linha férrea foi encontrado um rapaz morto. Nós estamos vendo aí imagens que foram cedidas pelo Notícias Policiais do Carioca, e a gente vê o local onde esse rapaz foi encontrado morto, e a primeira informação, a primeira impressão que tinha, e que foi onde a notícia repercutiu muito nas primeiras horas de ontem, inclusive aqui pela Rede Piratininga de comunicação, pelo Facebook e Instagram, é de que teria sido assassinado, porque ele foi encontrado, Biagione, com vários ferimentos na cabeça, no pescoço, nuca, né? No pescoço. Então ficou-se com aquela impressão, isso foi assassinato, caído na beira da linha, né, no local ermo. Esse local aí é um local que está ficando meio barra pesada,
Muitos consumidores de droga, muitos usuários de droga, traficantes, enfim, tá um local bastante perigoso, né? Mas aí, feitos os primeiros exames, até o final do dia, a polícia já tinha a certeza de que não foi assassinato. O que aconteceu com esse rapaz? Ele caiu, né? Ele foi à meia-noite do sábado, ele foi cortar caminho pela linha, caiu, bateu com a nuca na cabeça e foi onde veio, ficou ali, sabe-se lá quanto tempo, noite fria, e acabou morrendo ali na linha férrea. E por que outros experimentos? Porque ele vinha já apresentando esse comportamento nos últimos dias. 2 dias antes ele tinha ido para a UPA, também vítima de uma queda. Ele bebia muito, era drogado, tinha várias doenças, estava com uma saúde bastante fragilizada, então era comum, então se deduziu que não se trata de assassinato, no homicídio, nada disso. Foi uma queda mesmo e o rapaz acabou perdendo a vida aí de uma maneira bem triste, né? Sim. Ele chamava Eduardo Isso. Ferreira e tinha 46 anos de idade. Infelizmente, um infeliz aí, tadinho. Que Muito triste, né? teve os sabores da vida aí para mais essa, né? O acidente o incidente ocorreu na manhã de domingo, né? Foi ontem pela manhã. Mas ele caiu à noite. E foi ele na caiu à noite. madrugada. Ele foi encontrado então na manhã Ele de foi domingo. encontrado na manhã. A queda foi à noite. Alguns fizeram uma vistoria, buscaram câmeras na região toda, então eles estão bem seguros aí de que foi isso mesmo, né? Não localizaram, não viram mais nenhuma outra suspeito, nada. Encontraram o rapaz, ele foi cortar um caminho pela linha, tropeçou, caiu, debilitado, já com problemas de saúde, vários problemas de saúde, várias doenças, né? Talvez consequência da bebida, dos vícios e tudo mais. Então, enfim, não tem nenhuma mais dúvida de que foi realmente um acidente. Mais alguma informação, Bejone? Não, policial na área policial a gente não tem mais. Eu vou só colocar aqui também, fechar, depois nós vamos intervalo, depois nós vamos ver o caso triste de uma senhora que faz 3 anos está esperando ser atendida na saúde pública, de uma cidade que tem muito dinheiro na saúde pública. Uma cidade que tem uma faculdade de medicina que por si só já garante 20% do atendimento médico da saúde pública da cidade. Uma cidade chamada São João da Boa Vista. E faz 3 anos que essa mulher não anda, nós vamos colocar essa matéria. Mas antes dessa matéria, todo mundo querendo saber daquela senhora que sofreu o acidente na EAPIC. Muita gente preocupada com ela, como é que ela está. Nós já noticiamos aqui que ela foi operada, o braço realmente quebrado em 4 lugares, já está... enfim, já recebeu todos os medicamentos, já está em casa. E ela falou aqui com a Piratininga para dar uma explicação para as pessoas que estavam muito preocupadas com essa senhora. Dona Gislaine, né? Dona Gislaine, Muito. vamos conferir a Gislaine. Bom, então nós já vamos saber como é que está a Dona Gislaine. Foi operada, né, Dona Gislaine? Como é que foi a operação? Foi Conta bom. pra nós. Foi bom, pôs certinho os ossos no lugar, parafusou as partes que estavam quebradas. Foi preciso pôr pino. Foi pino. Tá. Quem foi dos médicos? Como é que foi o atendimento? Conta pra gente. Foi bom, foi ótimo atendimento. Na mesma hora tirou a tomografia, né, viu que estava quebrado, já marcou a cirurgia, tudo para fazer, tudo certinho. A dor, pelo menos, agora parou. Parou. Deu bastante medicamento para dor. Eles deram medicamento? Não, o homem do parque está pagando os medicamentos. Ah, tá. O poder público, prefeitura, não deu Não. nada? Não, Tá certo. não deu. Só quer, muita gente perguntando pela senhora, pela sua saúde, só quer mandar uma mensagem pro pessoal? Graças a Deus, estou recuperando devagar, né? Tá certo. Então, uma boa recuperação. Vou mostrar o braço aqui, né? Tá com a tipóia, né? Quem que arrumou essa tipóia pra senhora? Precisou comprar também, né? Precisou comprar. Tô com curativo, amanhã eu vou ter que tirar esse curativo aqui. Aí, quarta-feira, tem que ir no médico de novo. Tá se cuidando. O problema é voltar a trabalhar agora, né? Que ainda não voltou.
É, Tá bom. Então, boa sorte para a senhora, dona Gislaine. obrigada. E, dona Gislaine, ainda bem, né? Não tá mais tendo dor, pelo menos. Passou ali 4, 5 dias com muita dor. Já tá operada, agora é se recuperar. Ela tá meio tristinha aí, vocês perceberam isso? Né? Eu comentei isso com ela, com os filhos, estava bem tristinha. Mas a dona Gislaine tem outras preocupações, porque fora disso tem um prejuízo econômico, né? Ela vive do trabalho dela, ela faz faxina, cuida de uma chácara lá, não trabalha, não recebe. E agora, né? Tem esse prejuízo. E a outra observação é que, veja, o dono do parque é quem está pagando. O serviço público, mais uma vez, não socorreu essa senhora a tempo, né? E está comprando os medicamentos, né? Sim. Deixar essa senhora com dor todos esses dias, deixar essa senhora com o braço quebrado, medicamento para dor. Ainda bem que o dono do parque está... Porque agora tem os antibióticos, né? Eles vão bem mais caros também. Para infecção, enfim. Deve ter vários outros, né? Vários. A dor, né? Deve continuar também, né? Claro. Com remédios para dores aí. Mas, não fosse isso, ela estaria ainda com o braço quebrado. Porque, se não me engano, corrija se eu estiver errado, Biagione e Suzana, parece que ela mandaram ela voltar depois de 14 dias, né? 14 dias depois do incidente, foi. 14 dias. Então ainda faltaria aí mais uns 7 dias, pelo menos, para a dona Gislaine ser atendida. Isso não quer dizer que ela seria operada. Passaria por uma nova avaliação e talvez fosse operada. Talvez demoraria mais 14 dias para ser operada. Enfim, ô lari lalai, hein? Tá difícil. Tá muito difícil. E as pessoas sofrem quando não tem recursos próprios para ser atendida. Agora, a dona Gislaine teve os filhos que correram, buscaram atendimento a ela rapidamente, foram atrás do dono do parque e ele inteligentemente, certo? Já está pagando, porque inteligentemente até por esperteza, porque poderia ficar pior. Pode até ficar pior ainda. Tá certo? Para ele não, mas para o poder público é solidário. Não adianta o poder público se isentar agora falando não tive culpa, foi do parque. Não. O poder público tem responsabilidade, não fiscalizou, não esteve lá, não socorreu a dona Gislaine a tempo, não tinha ambulância para levá-la, não tinha medicamento para fornecer para a dona Gislaine. Isso o poder público não se exime dessa responsabilidade, não. Então a prefeitura vai ter que responder uma hora sobre isso também. Ok, Perfeito. Só para completar o laudo lá do acidente do rapaz, né, que tocava o brinquedo lá, parece que sairia em 30 dias, já passou uma semana, né? Já. A gente está aí na expectativa de saber o que realmente aconteceu com aquele moço, né? Bom, e de um jeito ou de outro tem mais isso, né? Vai ter que responder. Você falou do dono do parque, eu fiquei pensando, esse dono do parque tá enrolado, né? Vai ter que pagar aí a moça, tem também ainda o menino que morreu em um dos brinquedos, né? A gente acaba ficando com dó. Bom, ainda bem que ele está se mostrando aí de uma certa forma responsável, talvez não tenha responsabilidade, quer dizer, responsabilidade sobre o que aconteceu ele tem, não tem assim alguma culpa em relação ao brinquedo em si, né? Não, tem sim, porque tinha que ter toda a segurança lá, Biagione. Não tinha essa segurança, se tivesse toda a segurança possível não teria. Mas o que acontece? Ele poderia se recusar... mas aí depende do menino também, né? O que o menino fez para... você está falando do caso do menino, rapaz. Nós não sabemos o que aconteceu. Foi uma peça que se desprendeu, por foi isso o que menino... a gente está na expectativa, né, de saber. Tá certo. Mas de uma maneira ou de outra, ele responde. No caso da dona Gislaine, ele poderia demorar muito, poderia se recusar a pagar o que você falou, ele inteligentemente tomou medida de imediato, que isso que precisava. Porque podia sobrar para ele também. Pode sobrar ainda, desculpa aí a crítica, mas diferente da prefeitura. Que inteligentemente deveria ter dado já medicamento para a senhora, deveria ter conduzida para essa operação, já deveria ter tomado as primeiras providências. Eu lembro bem que no mesmo dia você noticiou o caso lá de São Vicente, onde um acidente também num parque e de proporções bem menores. O acidente, a pessoa não estava nem no brinquedo, né? Ela estava passando, eu lembro bem disso. E a prefeitura lá de São Vicente imediatamente encaminhou para um hospital particular de alta qualidade, quer dizer, não quis problema, não quis rolo, não quis dar margem para amanhã ser processada.
né? Porque o que se viu, o que se está vendo aí é que está dando margem para ser processada. Não é também porque o dono do parque socorreu, está pagando agora, que eles podem, que a família, que o filho, os filhos podem não requerer amanhã uma indenização da prefeitura. Porque teria que ter ambulância lá, teria que ter atendido imediatamente, teria que ter conduzido imediatamente para uma análise aí de urgência, e teria que ter operado. Se operou agora é porque precisava ter operado antes, então deveria já ter providenciado. Agora, não tivesse nada disso, mas olha, o médico, um parecer e tal, o remédio para dor, né? Pelo menos o remédio para dor, né? Era o mínimo que teria que ter sido fornecido, não é? Imagina uma pessoa com frio, uma senhora, não é de idade, mas é uma senhora com mais de 50 anos. Quer dizer, se fosse qualquer pessoa, não é um absurdo, qualquer pessoa, criança, idoso, jovem, com dor. Né? Agora, essa desumanidade de você mandar para casa sem um remédio, sem uma orientação. Tinha que chamar a família, dona Gislene, olha, nós mesmo não vamos operar. Primeiro lado, não precisa, porque tem casos que não precisa operar. Mas tem que explicar. Nós vamos operar, talvez, né, haja esperar um pouco, para sei lá, por que motivos, né? Mas teria que explicar, a pessoa ficaria um pouco mais calma, mais tranquila. Manda para casa e ignora, problema seu, eu não quero nada perturbar a minha festa, vamos continuar festejando lá na EAPIC, festa, né? E shows e tal. Quer dizer, é desumano. Vocês vão de ouvir que é muito desumano. É uma realidade muito triste. Muito triste. triste. É o ser humano. Você não se dedicar e não estar preparado para socorrer de imediato, né? Uma emergência. Não tinha nem... O responsável ali pelos brinquedos teria que ter encaminhado. Lá na saúde, e não tendo ninguém, já teria que ter arrumado um carro, mandado até o hospital de imediato. Teria que dar sequência, do começo até o fim. Teria que dar uma assistência completa. E por falar em assistência, nada impede dela receber lá uma cesta básica, uma... Pois é, já deviam ajuda, né? ser inteligência, ser inteligência aí, ou bondade, né? Bom senso, nem bondade, é obrigação. Já tinha que estar lá suprindo as necessidades da dona Gislene. Que é isso? Ela está sem trabalhar. Uma cesta básica é o mínimo. Né? Mínimo. Ela não precisa pedir, não. Tinha que ir lá levar e oferecer. Sem dúvida. Né? A gente percebe que ela está preocupada. Ela não me falou nada disso, mas a gente percebe que ela está preocupada. A gente sabe, vive disso, vai saber lá quantos dias vai ficar com esse braço imobilizado sem poder fazer o trabalho dela. Então já deviam também estar com esse aspecto. Mas você não dá nem remédio, Beijão. Você acha que eles vão se preocupar em... Uma cesta básica. Uma cesta básica, se ela está comendo, se ela não tem, se ela está passando necessidade. Não, que é isso. Importante é a festa. Olha, antes do Rodrigo puxar o intervalo, tem outras fotos aqui. É interessante que a gente tem, que esse carro aqui que varou o piscinão. Você acredita isso, Beijão? Será que aconteceu com o motorista? Perdeu o controle, varou, né, ali a cerca parou o carro ou ele conseguiu frear o carro e não cair lá dentro do lago? Acho que tem alguma pedra ali, então alguma obra ali, ó. Eu acho que Isso ele ainda teve sorte de não cair lá na água, né? Porque você vê aí que o carro parou entre a cerca e o lago ali, ó. Não sei, né? Parece que tem ali, realmente tem alguma coisa está segurando ali. O que é? A canaleta. É uma canaleta. Tem uma canaleta de água que vai levar. É isso que escoa. Eu acho que não é o próprio poste, não, que ele derrubou e arrastou um poste. Bom, enfim, o carro por pouco não caiu. É canaleta. Né? É a canaleta mesmo. Não caiu no lago ali. No lago, né? E evitou aí, pelo menos, essa perda aí. Mas o que será que aconteceu com esse motorista, hein? Pois então. Ou será que ele é ruim de direção desse jeito, né? Foi no sábado, dia 15, que o motorista perdeu esse controle de direção, bateu no alambrado, caiu e quase foi pro lago, né? Tristeza. Agora sim, vamos pro intervalo, então? Sim. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta e eu vou trazer a história da Dona Maria, mais uma história muito triste, muito difícil, daquelas histórias difíceis da gente fazer. A gente gostaria já de colocar essa história e pedir para que fazer um apelo
para quem cuida da saúde pública de São João da Boa Vista. Vamos tomar uma providência com relação à Dona Maria ou vamos deixá-la sofrer, continuar sofrendo? Faz 3 anos que ela está sofrendo. 3. Daqui a pouquinho a gente volta, então. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Nós anunciamos, né? Nós vamos conversar com a Dona Maria, vocês vão lá conferir a entrevista que nós fizemos. Vamos conhecer a história dela. Vamos já... de pronto, Rodrigo, já passar o nosso link aí para a Dona Maria, para a história triste da Dona Maria, que tem que ser resolvida. Vamos ver se a gente consegue. Estou aqui com a Maria. Maria Aparecida Vieira Souza de Araújo. Mora aqui no Jardim Europa. Certo. Maria, conta para nós a sua história. Há mais de 3 anos atrás, deu problema no joelho esquerdo. Fui ao médico, postinho, daqui do Jardim Europa, ou seja, do Mestre Mourão, que é o postinho nosso. Doutora fez vários encaminhamentos, mas até hoje não fui chamada. O principal que ela precisa é a ressonância das pernas. Pediu, mas não foi atendida até hoje. Aí pediu fisioterapia, já 2 vezes também ainda não fui atendida. Agora, a última vez pediu também, pelo pedido do doutor José Eduardo, um médico de osso, como que fala? Ortopedista. Mas esse faz 1 semana. Não posso reclamar porque ainda não foi atendido. Mas eu estou em possibilidade de andar, de locomover. Eu tenho as crianças para cuidar. Eu preciso de uma atenção melhor da saúde. Isso é tudo que eu preciso. Você, 3 anos assim? Mais de 3 anos esperando providência. Você esteve até na Santa Casa? Estive até na UPA e no final de tudo eu não estou andando e não tenho uma atenção. Até liguei para a agente comunitária, ela falou para mim que quando eu estivesse com muita dor eu voltasse na UPA. Tá. Na Santa Casa, falar que você está numa fila. Numa fila, na Santa Casa, numa fila de 900 e pouco. Não falaram quanto que é o pouco. E que depois que chama por ordem, quando termina um paciente que recebe a alta, aí entra o outro. Mas eu depois desses 900 e pouco.
900 é o número que está na tua frente. É, que tá na minha frente. Tá. Maria, você, enquanto isso, está tomando remédio para dor, cortisona? Isso, que é onde eu vou só engordando e a doutora pediu que eu não posso mais engordar. Então, e eu não aguento ficar sem tomar o remédio por causa das dores. Você tem muita dor? Muita dor forte. Forte. A perna tem que ficar esticada. Ó, pode ver que a perna tem que ficar esticada. A direita. Ela não pode dobrar. Você não consegue se locomover? Não consigo. Dia e noite na cama? Sim. Tá certo. É isso mesmo. E ninguém te explica? Ninguém dá uma satisfação? Ninguém? Não, só disse que eu tenho que esperar. Tenho que esperar chegar a minha vez. E a prioridade já deram a cartinha. Só que quando a minha filha chegou lá com a cartinha da prioridade, a moça que atendeu na Santa Casa falou que, mesmo com a cartinha, que não tem nada a ver, que tem que esperar. Chegar a vez minha, que tem todos que estão lá, é prioridade. E você tem umas netinhas para cuidar? Eu tenho, que a minha filha faleceu e deixou as netinhas. E eu tenho um bisneto. Que tenho que cuidar. E como é que você está fazendo, Maria? Eu, durante o dia, eles ficam comigo agora que estão de férias. Eles mesmo pode ver que eles mesmo estão fazendo alguma coisinha. À noite o bem toma de conta de mim e deles. E durante o dia eles aqui comigo. Na real, eles que estão cuidando de mim. É o contrário. É o contrário. É de 9, 10 anos que estão cuidando de mim. Difícil, Maria? Muito. Está sofrendo muito com isso? Muito, muito, muito. E triste, né? Porque é a nossa saúde que está em jogo. Às vezes, depois de mim, tem muitos que estão por aí, né? Que às vezes pode estar passando por isso também. Tá certo. Vamos fazer um apelo, né, para eles cuidarem, olharem um pouquinho, né? Com carinho, né? Com carinho. Você é jovem ainda, né? Tem muito pela frente, né, Maria? O que a gente mais precisa, porque a saúde é tudo, né? Eu em pé, eu sou uma pessoa muito ativa. Eu não sou uma pessoa parasita. Não gosto de cama. Meu corpo já dói na cama também. Entendi. Tem feito fisioterapia, pelo menos? Não, a fisioterapia não tem feito. Não conseguiu também? Não conseguimos. Já mandou 2 cartas, a doutora mandou. Não conseguimos ainda. Tá certo, Maria. Deus quiser vai dar certo. Amém. Eu agradeço de todo o meu coração. Eu agradeço pela vinda da sua pessoa aqui, né? Artei. Agradeço pela prioridade que ele me deu e esse carinho que olhou para mim. E eu agradeço pela vida da Jennifer, que fez esse apelo também para mim, de todo o coração. Tá certo. Deus quiser vai dar certo. Amém. Amém. O que falar, hein? O que comentar, Biagione? Essa senhora perdeu a filha, uma doença, está com os netos para cuidar, cabe a ela, é uma senhora jovem ainda, vocês percebam, tem todas as condições de saúde, fora o problema da perna, é uma mulher ativa, sempre trabalhou a vida toda, o esposo também sempre trabalhou, está cuidando, tem a ela agora essa responsabilidade de cuidar dos netos e está lá, esperando um atendimento, não tem uma ortopedia, não tem uma fisioterapia, e a informação que ela tem é que ela chegou na fila, tem 900 pessoas na frente dela. Então nós vamos conferir para ver também e saber cobrar de quem deva ser cobrado. Nós não sabemos ainda identificar aqui onde está parado o atendimento a ela. Ela disse que lá na UPA do Maestro Mourão ela foi muito bem atendida, ela agradece lá as funcionárias, ela agradece o Dr. José Eduardo, que foi o último que atendeu ela agora, mas que ali na UPA está limitado isso, já fez o que poderia ter feito, que agora tem que ser encaminhada para especialista, né, fisioterapia, pelo menos. Fisioterapia é muito importante nesse momento. Sabe por quê, Biagione? Porque vai anos parada. Quanto mais tempo parado, pior. Corre o risco de não conseguir depois, você muito lenta essa recuperação, nem conseguir. Tem que fazer fisioterapia, pelo amor de Deus, Prefeitura Municipal. É o mínimo. Pelo amor de Deus, essa senhora precisa de fisioterapia. Não é caro assim para a Prefeitura. Não sei, não entendo por que não faz imediatamente
toma essa providência. Fora disso, você veja, ela está tomando cortisona. Quem tomou cortisona sabe, conhece. É complicado tomar cortisona. Ela tinha 60 quilos, engordou 30. Olha aí, Nossa, mas tem fisioterapia, vamos lembrar, tem a fisioterapia, a clínica de fisioterapia da Unify, ali perto da faculdade, e basta você levar o pedido do médico e ter o SUS. Você leva o SUS e esse pedido do médico, você é tratado. Tem ambulância do estado, da prefeitura ou do esse seria muito bom, né, se fosse assim. Seria maravilhoso. Não, só que a gente está vendo o caso da Dona Maria. Ela está pedindo, está clamando por socorro, está solicitando e não está sendo atendida. Então, aonde está falhando? O médico, parece que o médico já fez o encaminhamento, pelo que ela está informando para nós. Nós estamos em cima. Tá, vamos conferir todas as informações. O médico já fez, que não era o especialista, não era o fisioterapeuta, já fez o pedido. De alguma maneira ou de outra, não está sendo atendido. Eu não sei dizer nesse momento, e não quero precipitar julgamento, não quero ser leviano aqui de acusar quem quer que seja, mas está falhando alguma coisa aí. Essa senhora precisa ser atendida. Tá certo? É desumano demais você deixar uma senhora com pleno vigor da juventude ainda, com muita saúde, tendo uma missão que é cuidar dos netinhos dela, né, cuidar da casa dela, do lar dela. Você deixar essa senhora na cama, vai se agravando cada vez mais o problema. 3 anos, tomando cortisona, vai engordando, dificuldade de se locomover, dificuldade para ir no banheiro. Como ela disse, eu achei que foi muito... Até os netos estão cuidando dela, ela ia cuidar dos netos, agora é os netos que cuidam, crianças. E que, lógico, querem socorrer a avó, já perderam a mãe, né? Querem socorrer a avó, querem ajudar. Eu acho que eles fazem com o maior carinho, mas o poder público precisa estar presente numa hora dessa. É injustificável que o poder público não esteja presente e não dê uma resposta, não é? Nós vamos acompanhar esse caso. Prometo aí para quem está nos seguindo, prometo para a Dona Maria, para a família, que nós vamos ficar em cima. Nós vamos tentar descobrir o que está acontecendo, quem é que está falhando. E nós não temos aqui preocupação nenhuma e medo não de não apontar o dedo para dizer, olha, cidadão ou cidadã, a culpa é tua. Você deveria estar tomado providência, ter um mínimo de amor nesse teu coração aí e atender a pessoa e ficar atenta. A princípio, seja de quem for a culpa, veja, a prefeitura deveria ter mecanismos para não deixar essa pessoa sofrendo da maneira que está sofrendo, né? Teria que ter esse mecanismo, teria que ter encaminhado. Então, você fica... Bom, não se justifica. Nada do que foi comentado não se justifica ela estar nessa situação. Nós temos aqui também um outro caso que nós vimos a semana passada, que também nós vamos acompanhar da dona Anaíra Aparecida Martins. Pois é. Problema também na perna, melhor a situação dela do que da dona Maria, mas ela está com problema na perna também, está dificultando cada vez mais para poder andar. E o dela está esperando ser atendida pelo DRS. Entrei em contato com a doutora Patrícia Magalhães Teixeira, que é quem responde pelo DRS hoje aqui de São João da Boa Vista, da nossa região, e ela disse que está avaliando o caso da dona Nair, que vai repassar o caso dela novamente e que vai solicitar a vaga ao serviço. Né? Não sei se o caso da Dona Maria é o mesmo DRS, me parece que não. Né? Mas, de repente ou de repente a prefeitura, enfim. Nós vamos deixar para fazer os nossos comentários quando a gente tiver mais propriedade na crítica. Mas, de momento, é um apelo que a gente faz aqui. Um apelo a quem quer que seja. Quem é o responsável sabe. Quem está falhando sabe que está falhando. Quem está negligenciando, quem não está cuidando da Dona Maria, quem está virando o rosto para a Dona Maria, o atendimento, sabe, está sendo negligente de propósito. Então, essa pessoa, por favor, hoje, ainda à tarde, faz uma boa ação, né? Põe um pouquinho de amor nesse coração aí, ó, e vamos resolver logo essa questão. Vai lá procurar a Dona Maria hoje. Vocês têm acesso a todo o formulário, sabe onde ela mora. Se não souber, a gente informa aqui, não tem problema, tá? Um pouquinho de amor, um pouquinho de sentimento cristão. Solidariedade. O mínimo, não precisa muito não, mínimo. Nem que seja assim, por interesse próprio você não ficar feio na fita, porque nós vamos falar. Nós vamos falar, nós não temos medo não temos rabo preso, não tem por que não falar. Tá certo? Porque é dos grandes pecados, inclusive, do cristianismo é a omissão, né? Sim.
Não pode ser omisso. Quem é omisso peca tanto quanto quem comete o mesmo crime. Então nós vamos falar. A dona Maria precisa ser tratada. Ela precisa se levantar dessa cama, ela precisa fazer fisioterapia, ela precisa parar com as injeções de cortisona para dor. Ela tem que parar, a médica já não quer mais e ela sente muita dor. Precisamos avaliar esse quadro, né? Fisioterapia com urgência. Então nós vamos tentar descobrir aonde está falhando, por quem está falhando e vamos denunciar aqui. Ótimo, perfeito, é isso mesmo, né, minha Jônia? Ok. Procurar saber hoje, né? Dela própria, como é que tá, da entrevista para cá, como é que tá o andamento aí no atendimento dela e procurar ver procurar fazer com que o melhor aconteça, né, Arthur? Tá certo. Bejone, nós temos hoje... Primeiro vamos falar do crime, depois tem o Desenrola Brasil. Está devendo, está com o nome sujo, tem que pagar a dívida. É hora. Temos aqui algumas informações aqui de como deve proceder. Mas nós temos umas imagens agora pela manhã, zona rural de São João da Boa Vista, e com elas informações aí de como é que vai estar o clima em São João. Você já nos apresentou no Rotativo no ar, mas parece que continua friozinho, Bejone. Vai esquentar, né? Vai dar uma esquentada aí no clima. Esses próximos 10 dias, 15 dias aí, realmente vai ser... hoje estava bem friozinho de manhã, mas a maioria é 12, 10 graus a mínima. Na semana chega a 13, no dia 24. Tá certo. Então, meu caro Bejone, muito obrigado aí por sua participação. Nós vamos trazer... Aqui a zona rural de São João da Boa Vista, bonita, hein, Suzana? Ai, que como coisa São João mais é linda, né? Ó. Tá aí uma previsão de um dos institutos, está dizendo até que tem uma possibilidade de chuva para amanhã. Isso, muito pequena, mas tem, eu não acredito. No meio da semana. Vai esfriar a no meio Joana da está completando semana. a informação aqui que esfria no meio de semana. É a nova onda fria que está chegando, né? Essa até que São João foi fácil, não foi muito difícil, tranquila, né? Foi bem não foi tranquila. muito complicado. Mas veja aí, o céu está bonito, um amanhecer maravilhoso, está claro, poucas nuvens. Não está com jeito não de que vai chover, mas há uma possibilidade aí de chuva ainda essa semana. Mas o frio continua, isso é certeza. Pelo menos pelas as manhãs de 10, 13 graus, né? 12 graus amanhã, 12 graus. Na quarta já é 10 graus. Linda São João, né? Linda zona rural, bonito o céu. Vamos esperar que realmente não seja tão drástico para nós essa nova onda de frio aí, mas vamos ter cautela. Já, mais uma vez, não vamos guardar roupa de frio não, deixa lá o cobertor de jeito que vai precisar de novo, né? Bom, e sobre o Desenrola? Pois então. Vamos desenrolar a situação Olha, pessoal, da população ou não? Como é que é, Suzana? Caros ouvintes, hoje, preste atenção nas suas dívidas, preste atenção que hoje, finalmente, o programa Desenrola Brasil, ele não vai perdoar a dívida, não é uma anistia, é apenas uma renegociação feita com os bancos. Então, realmente, nós vamos ter, segundo a estimativa, 1,5 milhão de brasileiros com nome limpo. Olha que coisa boa, gente. Precisa providenciar, ir atrás, tá? E tentar ficar livre dessa lista, né? O Suzana falou que não, até R$100 está fora da lista, vai sair. Quem está devendo R$100 não está devendo mais. Já saiu. E até R$20 mil tem que renegociar. Esse crédito inadimplido, ele tem que ser negociado para você poder recuperar as condições de crédito. Vai lá, conversa. Eu sou devedor, devo sim, devo, não nego, quero pagar, né? Enfim, mas tem essa bancos... dívida é de 2010, Artem. Essas famílias, elas precisam também de emprego e de renda, né? Não estão conseguindo negociar, mas segundo o programa Desenrola, os bancos estão aí com vários projetos de renegociação, né? E também o refinanciamento para quem ganha até 2 salários mínimos. Mas olha, presta atenção, tem que estar no CAD único, tem que estar no cadastro único do governo federal e uma dívida de até R$5 mil. Esse também essa expectativa vai estar disponível um pouco mais para agosto, mas enfim, de qualquer maneira, Artem, esse programa
Desenrola deveria estar acompanhado de um projeto, de um outro programa de educação financeira, para que não se tenha mais essa situação, né, desde 2010, porque se for acompanhado vai ter uma eficiência mais curta, né? As pessoas têm que observar, e endividamento e taxa de juro realmente para diminuir vai ser um pouco complicado. O governo acho que está gastando um pouquinho mais, enfim. E o percentual dos muito endividados aumentou 0,2%, ou seja, hoje a inadimplência da população tem 78,5%, aumentou 29,2% a dívida, o percentual. Então é muito, gente. Os juros continuam muito altos. Então, veja, a gente tem que começar a prestar atenção. Como é que se fica endividado? O primeiro que está em primeiro lugar é o cartão de crédito. 53% da população usa esse crédito, mas tem que pagar no vencimento da fatura, senão fica uma bola de neve, né? E o segundo é o empréstimo pessoal. A pessoa precisa de dinheiro rápido e aí realmente vai ter que renegociar. Outro financiamento é um financiamento para o veículo ou para o imobiliário também, né? Um que é muito conhecido e muito falado é o empréstimo consignado. Esse é mais para funcionários públicos, aposentados, pensionistas e trabalhadores com carteira assinada. E a vantagem é que já desconta no salário, então a taxa de juros é muito menor. Então, de uma certa forma, o consignado realmente é mais interessante, mas não pode comprometer mais do que 30% do seu salário. Presta atenção, não mais que 30%, né? Porque, de qualquer maneira, tem o programa de governo, né? A questão da segurança alimentar e nutricional, esses devedores, enfim. Foi feita uma previsão para se acabar com a fome em 2030. Essa programação mundial não vai conseguir. Veja você, o mapa da fome, segundo a ONU, no Brasil, 70 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar. E no mundo são 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que não têm acesso à alimentação. Isso é muito triste, né? Então, você tem que tentar resolver, vá negociar. Começa hoje, vai no seu banco. São vários bancos, né, Atem? Você me falou, são 8 bancos? São 8 bancos que estão aí nesse projeto, nesse programa do Desenrola. Que maravilha. Aqui são alguns bancos aqui em São João, o Banco do Brasil, Bradesco, a Caixa Econômica, o Itaú, o Santander. São bancos que estão aí nesse programa. Tem alguns bancos que já até anunciaram aí quais são as opções. Você pega aí a Caixa. Nossa. E o Banco do Brasil, eles estão dando 90% de desconto na dívida. À vista? Além de maravilha. oferecer a opção de parcelamento em até 96 meses. Só que cobra juros, 1,18%. Mas podia diminuir um pouquinho mais. Ainda né? é um juro, mas de qualquer maneira, em 96, a EZ vai regularizar. Mas se você tiver a o desconto e tiver o parcelamento, dá para pagar. Não tem mais justificativa. E ter o nome sujo é um problema. De repente você quer uma casa, entrar num programa e tudo isso são impedimentos, te criam dificuldades. Então é bom já regularizar realmente a situação, deixar o nome bem limpo, né? Isso. Então é uma oportunidade. Vamos esperar que as pessoas aproveitem essa oportunidade. Então, a partir de hoje, já está valendo. Procura lá um desses bancos. Ótimo. Né? Olha, Suzana, a Keila Jures está comentando aqui, advogada, sobre a questão do abuso. Fez um comentário aqui na nossa página, dizendo que todo tipo de abuso deve ser coibido e mostrado. Está na hora da sociedade ser educada para isso, sair desse conceito machista e utópico. Também acho, viu, Keila? Só que há um problema. Quando você fala, por exemplo, no caso de hoje, você fala o avô é quem estuprou, tentou estuprar ou cometeu abuso sexual contra o neto. Quando você revela o nome do avô, você automaticamente está expondo também a criança. Não pode. Então a lei proíbe e às vezes é melhor. Então, às vezes,
é difícil avaliar, mas que seria bom, hein? Porque as pessoas, a sociedade se protege. Essa história de não poder... Tem algumas coisas que eu não entendo. Essa história de não poder... o vulnerável aí, a questão do estuprador está explicado. Você não pode expor a criança. Sim. O vulnerável, então... Né? Mas o estuprador, de modo geral, você não pode divulgar. Sim. É um problema. Questões de suicídio, tem muita gente que fala, mas pode, não pode. Inclusive, teve casos em São João, novamente, no final de semana, e nós vamos só parar por aqui essa informação. Não se divulga porque há uma tese, alguém acha que divulgar casos de suicídio você estaria incentivando a outros casos. Então aí cada um adota uma regra. O caso do traficante também você não pode, eu não entendo essa. Você não pode divulgar o nome do traficante. Por quê? Por que não? Por que ele é diferente? Por que ele é protegido? Ué, porque será que tem... Eu não quero crer que os filhos de deputados, de senadores sejam traficantes e talvez... Não quero crer isso, porque não tem outra explicação. Por que não divulgar o nome do traficante? É proteger a sociedade. Olha, o fulano de tal é traficante. Se você sabe que seu filho está se comunicando, falando aqui na internet com o fulano de tal, você sabe que seu filho está falando com um traficante. Então é uma maneira de você proteger a sociedade. Né? Mas a nossa sociedade continua aí protegendo muita bandidagem, e por motivos que a gente não sabe. E refém, né, dessas... E deixando as coisas rolarem aqui tranquilos, né? Agradecer ao Bruno Souza também pela audiência, Júlio Souza Alves, ele faz um comentário aí bem ácido. O Júlio está dizendo, a prefeitura não está nem aí com seus munícipes. Eu não quero crer, viu, Júlio? Quero crer que eles hoje vão à tarde, agora lá na casa da Dona Maria, vão ver o que está acontecendo, vão dar todo o socorro e assistência para ela. Eu vou ficar acompanhando, viu, Júlio? Nós vamos aqui ver. E se não tiver nem aí, nós vamos falar, viu? Daremos pode ter certeza disso. Né? O Fernandinho Franco Borelli está dizendo assim, boa tarde a todos, os jornalistas da Piratininga e a todos os ouvintes. Ele está perguntando, cadê a assistência social do município para ajudar essa moça contribuinte ao município? Com seus impostos, o amor está esfriando. Essa frase dele é bem forte, né? O amor está esfriando. Eu não sei de qual ele está falando, se referindo a Dona Gislaine ou a Dona Maria, mas serve para as duas, né, Fernandinho? Tanto para uma como para a outra precisa de socorro, precisa de atendimento, né? Precisa de um apoio nesse momento. Né? Infelizmente, realmente, as pessoas estão frias. Ninguém está nem aí com a dor alheia, com o sentimento alheio. Uma coisa impressionante. O José Luiz Pereira também, o José Luiz, dizendo, triste, saúde pública, estamos fadados ao descaso. O Zé acompanha bastante o trabalho, nós fizemos um podcast com ele aqui, sobre essa questão das pessoas vulneráveis, pessoas em situação de miséria, em defesa da cidade. Ele faz um trabalho maravilhoso, ele, com o pessoal lá do centro espírita dele, de atender aquelas pessoas de rua mesmo, aquele que está perdido na vida, com vício, enfim, faz um trabalho maravilhoso. E ele está me dizendo isso, ele sente que realmente não está bem, Suzana. Nossa, que loucura. Não está bem. As pessoas estão... aqui ele fala, uma gestão desumana e ainda se diz humana e participativa. Onde? Zé, resta me perguntar, onde? Completando a sua pergunta, onde? Isso é falta de humanidade, você não tenha dúvida disso. O Daniel Costa lembra que o ano que vem tem eleição e que ele acha absurdo a pessoa tem que ficar mendigando remédio, atendimento médico, né? Com todos os impostos que pagam, ficar mendigando. É muito triste, Daniel, você tem toda a razão, sem dúvida nenhuma. O Júlio Souza Alves também está concordando que a coisa está feia em quase todos os departamentos. Enfim, são alguns comentários, né, que estão aí nas nossas redes sociais e a gente democraticamente aqui sempre deixa aberto aqui para as pessoas comentarem e também expor as suas ideias e os seus pensamentos, ok? Mais informação, Suzana? Olha, tem uma pesquisa mostrando que 87% dos consumidores no Brasil fazem suas compras online. É o famoso e-commerce, não se faz mais compras nas lojas, é tudo online. 87%, olha aí. E 75% utiliza as redes sociais para poder comprar os produtos, né? E esse 75% é um rapaz
de São Paulo que compra na 25 de março e revende. Então, ele explodiu, tem 100 mil seguidores, todo tipo de produto ele vende, ele tem uma loja virtual, é um exemplo, né? E que é muito interessante. O marketing digital é o futuro. Você está vendo aí que é tudo pela internet. Faltam alguns profissionais aí de marketing desses produtos, tal, enfim. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, porque também você tem um comércio local que sofre muito com essa concorrência. Isso é 87%. Você tem a geração de emprego que muda bastante. Você não, o comércio local está dando emprego, está dando serviço. Agora, também o comércio local nunca vai acabar, por mais que seja bom o serviço online, entregue e tal, mas você tem a compra, né, na hora, no momento. Então, eu não sei se a gente deve aplaudir ou lamentar, mas muita gente está perdendo, sem dúvida nenhuma, muita gente perdendo clientela, né, a clientela por conta disso. Vamos dar uma notícia boa? Pois não. Olha aí. Apostadores de São João da Boa Vista e de Vargem Grande acertaram 5 números da Mega Sena e ganharam R$25 mil. Olha Poxa aí, vida, será que eu tô aí? Olha ver se tem meu nome aí. R$5 mil, tá bom. R$25 mil, olha aí. E acumulou o prêmio ou saiu o prêmio para alguém? Não saiu o prêmio para ninguém ainda não. Acumulou? Acumulou. Acumulou, Rodrigo? O prêmio? Acumulou. Teve outras 23 cidades aí, 76 jogos, que acertaram a quadra também, ganharam R$702 cada um. Já tá bom. Mas esse aqui de São João, R$25 mil, parabéns. Então boa tá notícia. bem. Aí já tem os números aí da acumulada. Da Mega Sena acumulada. 4, 12... 18, 21, 25 e 49. Eu vou repetir para o pessoal da M970. Né? Número. Você repete, Suzana? 04, 12, 18, 21, 25 e 49. Acumulado para o próximo em 50 milhões. Que maravilha! Epa! Eita aí! Esse é meu. Você nem adianta querer jogar aí, porque esse eu vou ganhar. Perfeito. Bom, uma notícia boa e uma preocupante aqui. Mais uma preocupante. Foi registrado o segundo caso da gripe aviária no Brasil. Vamos confirmar, vamos conferir essa notícia na Rádio Web. Tá. Mais um episódio de gripe aviária foi confirmado em uma criação doméstica em Santa Catarina. O comunicado oficial foi emitido pela Secretaria de Estado da Agricultura e Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola. Segundo a pasta, o caso ocorreu no município de Maracajá, a 200 quilômetros de Florianópolis. O Laboratório de Defesa Agropecuária de São Paulo confirmou o diagnóstico, uma vez referência internacional para verificar doenças em aves. O primeiro caso de gripe aviária em ave silvestre no estado catarinense foi em 27 de junho, na cidade de São Francisco do Sul. Hoje, o Brasil registra 64 focos de influenza aviária H5N1 de alta patogeneidade na Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Não há casos registrados da doença na produção comercial. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro. Pois é, tá aí, né? Vamos ficar atento aí, porque isso acaba afetando a nossa vida, acaba afetando as exportações, preços, e a gente fica bastante preocupado com isso. Mas você estava falando aí do Desenrola Brasil? Desenrola. O pessoal precisa ficar atento. Vamos reforçar essa notícia, por favor. Vamos pegar agora os detalhes deste programa para a gente saber como é que são esses detalhes. O que a gente deve fazer para se inscrever no Desenrola Brasil. Vamos lá. O programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil do governo federal começa na segunda-feira, 17 de julho. Inicialmente, o programa contempla pessoas físicas que têm dívidas bancárias negativadas de até R$100. O outro grupo beneficiado é a faixa 2, de pessoas com renda de até R$20 mil com dívidas em bancos sem limite de valor.
O contador e diretor do Sindicato de Empresas de Serviços Contábeis do Pará, Rafael Santabrígida, explica os cuidados antes de aderir ao programa. Se você está todo bagunçado, não consegue entender a sua vida financeira, é preciso se organizar para que quando você fizer essa negociação com as instituições financeiras, aonde você tem aquela pendência, você não vai tratar diretamente com o governo, mas vai tratar diretamente aonde você tem aquela dívida, para não ficar pendente, para não ficar atrasando parcelas ou até mesmo criar inadimplência e gerar mais dívida, mais problemas, mais juros. No caso da faixa 2, os bancos oferecem a possibilidade de renegociação nos próprios canais de atendimento. O contador explica as dívidas que não estão incluídas para esse grupo. É o consumidor, que tem sua renda até 20 mil e dívidas financeiras negativadas até 31 de dezembro de 2022. E nessa faixa 2 não podem ser negociadas dívidas de crédito rural, débitos com garantia da União ou de entidade pública, dívidas que não tenham risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros, dívidas com qualquer tipo de previsão de aporte de recursos públicos, débitos com qualquer natureza, equalização de taxa de juros por parte da União. A terceira etapa do Desenrola Brasil começa em setembro, com adesão de devedores com renda de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritos no CadÚnico do governo federal. Para esse grupo, o limite de dívidas é de R$ 5.000. A expectativa do governo é beneficiar cerca de 70 milhões de pessoas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Tá aí, mais essas informações aí sobre o Desenrola Brasil, Esperando que as pessoas realmente aproveitem a oportunidade e se desenrolem mesmo. E o pessoal do Bolsa Família tem novas regras aí para pagamento para o beneficiário que conseguir emprego, Suzana. Vamos conferir. Que maravilha. Vamos ver, não sei. Vamos ver quem consegue, de repente não é bom, não sei. Sabe-se lá. De repente, Geralmente quando vem do governo a gente sempre dá um friozinho na barriga. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser ruim, pode ser bom. Geralmente é ruim, nunca é bom, Mas vamos ver quais são essas novas regras que estão mudando para quem conseguir emprego. Para garantir um período de maior estabilidade financeira a beneficiários do Bolsa Família que conseguem um emprego, o governo federal criou a regra de proteção. Agora, a família pode permanecer no programa por até 2 anos, desde que cada integrante de qualquer idade receba o equivalente a até meio salário mínimo, ou seja, R$ 660. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explica como funciona a regra de proteção. E agora a gente tirou na lei o medo de assinar a carteira e de regularizar o negócio. Por quê? Se está abaixo de 218, está no Bolsa Família. Se a renda subiu, a gente mete. Subiu e ficou acima de 218, está abaixo de meio salário mínimo, então ele fica com o salário, mas fica com 50% do Bolsa Família. Quando triplica a renda, aí é que sai do Bolsa Família, mas permanece no cadastro único. Se lá na frente cai a renda, fica desempregado, no automático a gente calcula, ele veio ou para a faixa de proteção intermediária, meio Bolsa Família, ou vem para a proteção mínima. Se a família perder a renda depois dos 24 meses ou tiver pedido para sair do programa, ela tem direito ao retorno garantido e o benefício volta a ser pago. Saiba mais em gov.br/MDS. De Brasília, Cecília Azevedo. Tá bom, fiquemos atentos então às mudanças no Bolsa Família. Prestar atenção, porque realmente tem várias situações interessantes aí. Inclusive, se você se cadastrar, não esquece também dos filhos menores, Porque eles, estando no CadÚnico, eles também vão somar no Bolsa Família, E não se esqueça de colocar toda a família aí. Pode chegar a quase R$1.000 mês isso, dependendo da quantidade e justificativa, mas está cadastrado no CadÚnico. Um ouvinte aqui pergunta sobre as condições do Bradesco para o Desenrola Brasil, Os bancos, eu falei, a Caixa está oferecendo 90%, o Banco do Brasil 90%, pagamento à vista. O Bradesco, ele informa que são vários acordos, vai depender do perfil da dívida, Para cada caso, um caso.
e colocou um telefone 0800 à disposição para aqueles que queiram se informar. Então eu vou falar aqui pausadamente o telefone 0800 do Bradesco, se é o seu caso, desse ouvinte que nos pergunta, se é o caso também de você que tem uma renegociação com o Bradesco também entrou no programa. A partir de hoje é possível renegociar, mas o Bradesco é um pouquinho diferente dos outros, cada caso é um caso. Então é 0800 570 0022. Vou repetir, se não deu tempo de você anotar, anota aí, procura o Bradesco, primeiro vai no 0800, depois procura o Bradesco. 0800 570 0022. Bom, Suzana, por fim, hoje nós temos podcast. É o último dessa primeira série de podcast que nós estamos aqui, testando os nossos estúdios, testando os nossos equipamentos. O podcast continua agora aos sábados, né? Lançamos essa primeira temporada e fizemos várias entrevistas, algumas que já estão aí batendo recordes de audiência. E hoje tem uma muito interessante, que é um podcast com a Carol, que a Carol é uma cigana. Que interessante, bastante curioso, né? A vida do cigano. Então, primeiro temos que informar que o podcast que vai no ar a seguir é para a AM 970. Não é para a Rede Piratininga, que já está disponibilizado, também não é para a Connect TV, também já está disponibilizado, ok? Então é para a AM 970 que vai ouvir agora o podcast da Carol Cigana. Então nós vamos saber um pouco da cultura dos ciganos. Quem são os ciganos, o que eles pensam, se as verdades e as lendas sobre os ciganos, não é? Foi uma conversa muito sincera, foi muito interessante. Eu mesmo tinha muitas dúvidas sobre a cultura cigana, se eles sofrem preconceitos. Onde tudo começou, não é? Enfim, tem... Como onde eles... Porque eles estão espalhados para o mundo todo, né? Eles estão espalhados para o mundo inteiro, você encontra ciganos. As origens, tem uma origem, é possível falar? Veio do Oriente Médio, veio da Índia, veio da Turquia, cada um tem uma história. A gente não, a Carol vai esclarecer isso para nós. E religião? Será que eles têm religião? Qual a religião? Ser cigano é uma religião? É uma forma de religião? Tem, né? Vamos saber se tem religião, se tem cigano católico, tem cigano evangélico, se tem cigano espírita. O que eles acreditam afinal? Né? São bons comerciantes, eles são bons negociadores. Perguntei isso também. Presta atenção. Perguntei isso também. Se eles têm uma fama de... Falei isso com muita sinceridade, não estou afirmando. Eu perguntei e a Carol respondeu muito bem, por sinal, né? Eu perguntei, e essa fama de que cigano é enganador, trapaceiro, né? Ela vai me responder se é verdade, se não é, o que tem de... Né? E tem uma pergunta que toda criança, quando era criança, morria de medo de cigano, porque aprendiam desde criança de que cigano roubava criança, né? Lembra disso? Lembro perfeitamente bem. Hoje parece que diminuiu um pouco, ninguém fala mais isso. Essas histórias já não existem muito mais, mas que o cigano realmente você tem que prestar atenção na negociação, tem que ser esperto, porque eles são muito bons. Negociam bem, eles têm sucesso em função disso, né? É o que ela vai responder para nós, né? Não somos nós que estamos falando aqui, tá certo? Ele é que vai responder. E também saber como é que é socialmente, porque tem cigano muito rico, sabia que tem cigano milionários? Muito, mas milionários mesmo. Eles fazem bons negociadores, como eu comentei, né? Eles têm uma trajetória de vida, um conhecimento. Tem os muito ricos, tem os pobres também. É uma divisão social aí. Como a sociedade não cigana, né? Como qualquer sociedade. E estão aí sempre querendo ler a nossa sorte, né? Será que eles têm esse dom? Foi outra pergunta que eu fiz. Da onde veio essa história que o cigano tem dom para ler sorte, para fazer previsão? É um podcast bastante interessante aí com a Carol. E lembrando que agora o podcast da Piratininga vai ao ar aos sábados, ok? Continua na rede e continua na Connect TV. O podcast com personalidades da cidade aí. Nós temos vários agendados aí, são sempre conversas interessantes, um bate-papo construtivo. No caso dos ciganos aí era importante a gente colocar essas questões para derrubar preconceitos, para curiosidade e tudo mais, mas fundamentalmente para derrubar preconceitos, né? Tem muito preconceito e às vezes você vai entender aí qual é a forma de pensar deles, que é muito diferente do mundo não cigano. Então quando é diferente,
vem preconceitos. Vem mesmo. Né? Então aí é importante você conhecer o que pensa, como age, como é a sociedade dos ciganos. Então, pela AM970, a seguir aqui pela Piratininga Rádio AM. E também no Rede Piratininga e no Connect TV, o podcast também com a fala e com imagens. E paramos por aqui por hoje. Muito bom, né? Perfeito, muito bom mesmo. Curioso, quero ver, quero ouvir. Tá certo. A gente acompanha então a seguir podcast com a Carol Cigana, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Grande abraço, até mais.